Olá, muito boa tarde. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu converso com você aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E o assunto do programa de hoje é um assunto que eu gosto de falar, porque eu vejo nesse setor da pecuária brasileira um imenso caminho para avançar. E parece que em 2017 os resultados foram relativamente bons. Crescimento é sempre bom, não é isso? Trata-se da questão da inseminação artificial. A Associação Brasileira de Inseminação Artificial, ASBIA, presidida pelo Sérgio Saldi, que está aqui ao lado do meu lado direito, soltou, compilou os dados e essa semana soltou o relatório de 2017, final. E os números são bons, então o Sérgio, a quem eu agradeço a presença, muito obrigado, vem aqui comentar esses números e explicar para a gente qual o cenário que ele está vendo aí para frente. Sérgio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi para você que eu falei que eu queria trabalhar na sua empresa. É isso aí. Você falou que trabalho tinha. Eu falei, tem salário? Ele falou, salário já é outra coisa. Aí já é outra coisa, né? Eu trabalho tem. Trabalho sempre tem. Tá bom. Bom, os números de 2017 foram positivos. Quase 10% pecuária de leite, é isso? Isso. E quase 1% pecuária de corte. Verdade. A que se atribui esse aumento aqui? O que aconteceu? Bom, na verdade, no caso da pecuária de corte, foi uma grata surpresa, né? Porque diante de todo o cenário difícil que a pecuária de corte atravessou no primeiro semestre, esse 0,6% de crescimento, como você falou, quase 1%, é para se comemorar, né? Demonstra aí o poder de reação do setor, né? Que quando estávamos lá entre maio e junho, ninguém apostaria que ia se recuperar tão rápido, né? E a gente fechou o ano aí com patamares de preço de arroba no mesmo nível, em algumas regiões até superior ao antes da crise. Então isso mostra realmente um poder de recuperação muito grande do setor. Já a pecuária leiteira foi o inverso. Nós tivemos um primeiro semestre muito forte, um crescimento de quase 25%, né, trazido principalmente por um movimento de recuperação de preços no primeiro trimestre de 2017, mas o segundo semestre teve sucessivas quedas de preço e assim, refreou essa velocidade de crescimento que estava, entendeu? Então acabou estabilizando aí num crescimento de 10%, que a gente entende como positivo, claro, diante de um cenário aí 2015, 2016 muito negativo, mas que se não fosse a queda de preço do leite pago ao produtor, com certeza teria alavancado um crescimento ainda maior. É o que eu ia te perguntar, é isso, justamente se o valor da arroba, o valor do litro de leite, interfere na intenção de uso de inseminação por parte do produtor. Porque me parece que o custo é bem baixo, o custo de inseminação. É muito baixo, né? Mas quando o produtor se vê diante de uma dificuldade financeira, ele quer cortar em tudo, né? Não só no investimento em genética, mas também em adubo, nutrição, né? Onde ele puder cortar, ele corta. A genética, a gente costuma dizer que o custo de interromper um programa de seleção genética é muito alto para o produtor, né? Porque o reflexo vai ser percebido 2 ou 3 anos para frente. Então, é geralmente um ponto que o produtor ele reluta muito em cortar, né? A gente nota bastante isso. E esse ano foi bem expressivo, né? Essa vontade do criador de voltar a investir, de recuperar, de apesar das dificuldades na pecuária de corte ou do preço de leite no segundo semestre de 2017, né, pagos ao produtor, mesmo assim eles quiserem investir, né? Isso, eu diria, acho que é muito mais uma visão de futuro do produtor, onde ele enxerga uma melhoria da economia, né, de uma forma geral, e a gente sabe, né, que mais do que a relação de
de compra de sêmen com preço de arroba ou preço de leite, que é muito alta, mas é muito mais ainda em relação ao consumo. Né? Então, se a economia brasileira começar a recuperar daqui para frente, a gente tiver 2018, 19, 20 anos de crescimento, certamente o consumo de carne e o consumo de leite vão crescer. Né? E os produtores precisam estar preparados para atender essa demanda que vai vir aí nos próximos anos. A estimativa é muito preliminar, mas enfim, estimativa de crescimento esse ano aqui, que segundo alguns analistas aí é perto de 3%, não é? Quinta-feira agora sai o PIB, né? Não é pouco, não. E é por aí, que a gente espera 2017 talvez, né, o PIB, né, a economia brasileira, se crescer 1 e pouco por cento, estão dizendo, né, já é um sinal de recuperação, né? Para 2018 já falo em 3%, né, e eu acho que isso vai ser por aí mesmo, acho que a gente vai entrar num ciclo de crescimento. Você acha que esse ano aqui é um ano, eu já brinquei, falei várias vezes aqui, o telespectador Clebinho acho que já ouviu. No começo do ano eu dizia aqui no programa que esse ano é um ano de festa. Tinha um julgamento importante dia 24 de janeiro, depois teve o carnaval, depois agora vai ter que escolher os candidatos a presidente, depois tem a Copa da Rússia, sim, tem Páscoa, enfim, que ia ser um ano complicado. Eu conversei com um economista recentemente e ele me disse o seguinte, que ele acha apenas que vai ter uma certa volatilidade quando as eleições estiverem para ser definidas, presidencial, né? Sim. Mas que ele acha que é só isso. Qual é a tua visão aí de um ano cheio de eventos importantes? Muito, exatamente. Bom, de um lado, a gente pensando em Copa do Mundo, o pessoal gosta de fazer churrasco, né? Então isso já sinaliza positivamente. Vai aumentar o consumo de carne, né? Então isso é positivo para o setor. Mas além disso, né, a gente entende digamos assim, conversando com diversos analistas, que há uma tendência de centro-direita, né? É uma tendência. Dificilmente se vai fugir disso, né? Nem vai para a extrema-direita, nem vai para a extrema-esquerda, né? A tendência de formação, digamos assim, de coligações, né? Pode ser. Então, essa movimentação de partidos pode, digamos assim, criar certa instabilidade, dependendo para que lado que a coisa anda. Mas a tendência mais forte é um governo de centro-direita que, né, digamos, se tiver uma posição de mercado mais liberal, né, mais moderna, pode ser muito positivo para o setor. Tem se falado muito nisso, né? Tem que ser um homem reformista, né? Que queira fazer as reformas que tem que fazer. Também ouvi já falar aqui que o mercado, no que a gente chama de mercado, aí o pessoal que trabalha no mercado, o mercado já teria precificado, o mercado não, os participantes do mercado já teriam precificado nas ações e tal, a reforma da Previdência, porque, segundo esses caras, seja quem for o próximo presidente, vai ter que fazer a reforma da Previdência. Exato. Então não tem escolha. Não é por aí que nós vamos escolher. Mas eu quero falar mais de inseminação. Quando você fala em inseminar pecuária de leite, que tipo de sêmen que é sêmen brasileiro, é importado? É do Canadá, é da Holanda? De onde vem esse sêmen? Bom, na pecuária leiteira, né, o maior volume utilizado hoje no Brasil é de sêmen importado, né? Mesmo porque quando você fala em produção leiteira, né, as raças chamadas raças europeias, né, raças taurinas, elas estão muito mais aptas a produzir leite em grandes volumes do que as raças zebuínas, né? A gente tem no Brasil uma experiência muito positiva, que é o cruzamento da raça Gir com o holandês, né, gerando a raça Girolando, que é uma raça que está em ascensão, crescendo ano após ano, um trabalho muito bem feito por parte das associações, né, regionais e da nacional, divulgando, né, a raça. Mas se pegar no geral do mercado, a raça holandesa e a raça Jersey ainda representam aí mais de 60% do total de sêmen utilizado. São as tradicionais, mas e essas aí são importadas. A raça leiteira, ela basicamente, digamos, 90% do mercado está em 4 raças, né? Por ordem de importância: a holandesa,
e a Jersey, basicamente importadas, o Girolando e o Gir, né, de leiteiro. Duas zebuínas. Duas zebuínas. Vamos ao intervalo, eu converso com o presidente da Asbia, Sérgio Saldi. Asbia é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Voltamos rapidinho, tá, já? Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. O assunto hoje é o relatório divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial sobre o desempenho do setor em 2017. Nós estamos agora em 2018, começo do ano. Eu converso com o Sérgio Saldi, presidente da Asbia, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. O Sérgio falava, antes do intervalo, das 4 raças leiteiras mais importantes. Holandesa, que é a mimosa, né, a preta e branca. Pode ser vermelha e branca também. A Jersey, que é pequenininha e tem um Uber deste tamanho. Não sei se parece tão grande porque ela é pequena. Proporção, né? Essas duas europeias, taurinas. Europeias, sim. Temos o Girolando, que é uma mistura do Gir zebuíno com o holandês, que deu muito certo. Muito certo. E a raça Gir leiteira, que é zebuína. Exato. E corte, porque eu tenho ouvido falar muito, acho que eu já comentei com você esteve aqui, comentei. Tem um monte de gente, que eu conheço 2, criadores que estão querendo descobrir um Angus com características para o Brasil, porque diz que o que se importa aí é uma característica americana que não é exatamente o tipo de carcaça que a gente precisa aqui. Tem 2 empresas que eu conheço fazendo pesquisa já. Não sei o que vai acontecer. Certo. Mas na pecuária de corte o Angus continua sendo mais importado? Não? Sim, das raças utilizadas em inseminação artificial, né, o Angus é a que desponta, principalmente porque, logicamente, você é uma raça de origem, né, europeia. Na verdade, né, a origem está nas ilhas, né, fora do continente europeu, mas o pessoal costuma falar de raça europeia ou raça taurina, né, em função da origem. E a principal raça hoje utilizada no cruzamento com o Nelore, né? E aí, pela dificuldade de você manter o touro a pasto, né, porque é um touro de origem, de clima frio e tudo mais, acaba o recurso da inseminação artificial sendo a melhor saída para o produtor. Por isso, né, o volume de sêmen de Angus é maior do que o de Nelore. Porque o Nelore você tem a opção do touro, né? O produtor tem a opção do touro. Não é tão caro. Logicamente que os touros de central, os touros que são utilizados para a produção do sêmen, são touros com valor genético superior, né? Geralmente o touro na fazenda é um touro de repasse, um touro de uma genética mais inferior, digamos assim, comparado aos touros que estão nas centrais. E o que às vezes me assusta é que o Brasil tem tanta raça, cria tanta raça, e todas são tão bem fortes quando você vai nas fazendas. Eu tive uma fazenda de uma amiga minha aí, ela cria Bosmara. Sim. Belo animal, bonito. Beleza. Não sei se nasce grande, nasce pequeno, não sei. O mamado cimental, que também é uma raça que não sei falar. Todas essas raças, todas elas têm inseminação ou a inseminação fica no básico? Não, todas têm, né? As empresas que fazem parte da Asbia, elas oferecem uma diversidade muito grande de sêmen. A questão da raça tem basicamente dois pontos. O primeiro, gosto, né? Aí influencia várias coisas, questão de tamanho, porte, beleza, cor de pelo, né? Várias coisas podem influenciar aí a despertar o gosto do criador por uma raça ou por outra. E o segundo, aptidão, né? Exatamente essa aptidão está diretamente ligada ao sistema de produção. Então, dependendo de onde a fazenda está localizada, qual é o sistema de produção da fazenda, uma raça pode se adaptar melhor do que outra. Né? Clima influencia bastante, topografia. Então, tudo isso, na hora que um criador vai escolher uma raça, ele precisa levar em consideração, né? Algumas raças, como eu disse, se adaptam melhor a determinadas regiões do que a outras, né? E aí é que está o grande sucesso do Nelore. O Nelore é uma raça que se adaptou muito bem não tem no mercado. Tempo ruim no Brasil, qualquer lugar, salvo o extremo sul,
uma vez questão de fria. Você pode falar qual gado você gosta mais? Não? Eu gosto de todos, assim, não gosta tem, eu gosto de vaca, né, de uma forma geral. Insemina mais. Eu gosto muito de vacas leiteiras, né, Você mas gosta de gosto muito de vaca leiteira. Mas tem uma atração pelo negócio da pecuária de corte. Veja que é diferente, né? Uhum. A vaca leiteira é uma relação mais emotiva, digamos assim, mas como negócio, a pecuária de corte hoje no Brasil está muito mais organizada, né? E, digamos assim, é muito mais atraente. Eu não sei o reflexo que vai ter, porque não é imediato, na inseminação. Que o Brasil insemina o quê? 10%? Em torno de 10%. A pecuária de corte vem crescendo bastante, já superou o volume de Se nós leite. temos 100 milhões de fêmeas, digamos, Isso. menos, né? 10% seriam 10 milhões, é isso? Os números agora, nesse relatório que a gente soltou, a gente fez uma revisão desse número de fêmeas aptas à reprodução, né? E a gente calcula em torno de 80 milhões, é o número total de fêmeas aptas à reprodução, ou seja, fêmeas que estão ali entre 2 anos e meio, 3, né, que elas já estão aptas a entrar na reprodução, até, digamos, as mais velhas que já estão aí perto de sair. Então, a gente teria 80 milhões de vacas, né, como potencial mercado à inseminação artificial, e hoje, né, estamos atingindo aí em torno de 15 milhões desse total. Então, o que eu ia concluir aí a respeito disso, é que nos últimos anos, nas últimas décadas, vamos falar assim, 30 anos por aí, a pecuária de corte, a de leite me sempre pareceu mais, digamos, utilizadora de inseminação, é mais desenvolvida, mesmo na questão genômica, nos Estados Unidos, Canadá e tal. Exato. Mas a pecuária de corte está dando um salto qualitativo nas últimas décadas, e com esse negócio de ATF, etc, eu acho que vai refletir muito positivamente na inseminação. Se você quiser comentar, você comenta, só que antes teremos um intervalo. Tá ótimo. Converso com o Sérgio Saldi, presidente da ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Tá, gente? Ok, estamos de volta. Já por incrível que pareça, o último bloco da minha conversa com o Sérgio aqui. Tá uma conversa tão boa. Ele é presidente da ASBIA, está comentando o relatório do ano passado, que foi um ano positivo. Já começou a ser positivo. Como esse ano, imagina-se que vai ser melhor a economia, eu acho que é só acelerar, tá? Tem aquela coisa do stop and go, é só gol agora, né? Só gol, isso aí. Então, nós estamos comentando aí no intervalo essa questão da evolução das pecuárias. Eu acho que com as tecnologias novas, estou te dizendo, a pecuária de corte está evoluindo muito rapidamente. Muito. Você levantou a questão de uma forma muito apropriada, Regi. O que a gente nota é o seguinte, olhar a inseminação artificial entrou no Brasil nos anos 70 e entrou pela produção leiteira, né? Ou seja, os produtores de leite foram os primeiros a utilizar a inseminação artificial no Brasil, muito, como você falou, inspirados pelo que se faz na Europa, Estados Unidos, né? Onde a pecuária leiteira usa muito fortemente a inseminação. A busca por melhoria do rebanho e tudo mais e tal, a oferta de touros importados ajudou bastante. Só que a gente nota que a partir do ano 2000 para cá, né, nos últimos 15 a 20 anos, a pecuária de corte no Brasil ganhou um profissionalismo, né, ganhou uma capacidade de se organizar de uma forma muito melhor que a produção leiteira, né? E hoje o uso da inseminação artificial em corte já é superior ao de leite, né? Já se consome mais genética bovina na pecuária de corte do que na pecuária leiteira. Isso reflete, ou digamos assim, né? É difícil dizer se é o ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro, mas há uma situação que a gente enxerga claramente, que é como o setor de corte se organizou nos últimos anos, né? Desde o ponto de vista lá na ponta, do consumidor, que hoje já sabe comprar carne melhor do que comprava 10 anos atrás, né? Até o produtor que sabe produzir uma carne melhor para atender essa demanda do mercado, né? Enquanto no leite, até hoje, né, há dificuldade por parte do consumidor de escolher leite, de saber comprar leite, né? E a gente tem ainda uma dificuldade muito grande na organização do setor, né? Então tudo está interligado.
Agora, a genética é a ponta, né? A genética é onde tudo começa. Então, é muito importante o produtor entender que ele precisa investir em genética, que a partir daí outras, né, tecnologias vão ser incorporadas à propriedade, né, à sua atividade, e com isso os resultados tendem a ser melhores. Eu acho que eu concordo integralmente com o que você falou. Eu acho que na pecuária de leite está faltando uma organização, porque o leite é um setor muito forte. O Brasil é produtor de 20 bilhões de litros de leite, é uma coisa Sim. absurda. O leite em si, quando a gente fala o leite, o produtor está ganhando 90 centavos, R$1,20, sei lá quanto está. Parece pouco, mas um produtor de leite de alto nível, ele acaba entrando para a área dos lácteos, que agregam um valor estupendo, Com né? certeza. Queijo, iogurte, essas coisas nunca foram e nunca serão baratas, tem um custo, Exato. agrega valor. Então eu acho que a pecuária de leite falta mesmo que você falou, a organização, porque é um setor muito forte. Muito forte. E falando especificamente de pecuária leiteira, a genética tem um valor Sim. a contribuir Sim. na produção leiteira, que é a agregação de sólidos, ou seja, aumentar a Exato. proteína, aumentar a gordura, para que a gente não precise ficar importando queijo e iogurte de fora, porque não tem sólidos aqui na produção leiteira brasileira suficiente. Você completou da maneira brilhante que eu estava dizendo. O leite produz outras coisas com muito valor Exato. agregado e que as pessoas gostam. A gente gosta de bife, mas eu também gosto de um queijinho da canastra. Mas isso vai, como você falou, quando que a pecuária de corte mudou e começou a investir mais fortemente no cruzamento industrial? Agora, né, nessa última temporada. Quando os frigoríficos começaram a remunerar, né, por uma qualidade de carne melhor. Enquanto o laticínio pagar só volume, não pagar qualidade, o produtor também não enxerga benefício nisso. Tá, né? Então uma coisa está amarrada à outra. Tá certo, é isso mesmo. Não, e você vê hoje, tem um defeito que todos os produtores brasileiros tinham. O produtor é um tomador de preço. Por exemplo, o criador de gado de corte, ele não liga para o frigorífico, até por esses motivos que você falou. Olha, eu tenho um lote aqui de 500 animais, super bem acabados, tiririta lá. Quanto você vai pagar pela arroba? Liga para o frigorífico, tá pagando quanto a arroba aí, não é assim? É isso aí. Eu imagino que no leite deve ser mais ou menos... houve uma... Mas são posições, né? Ou seja, o produtor ele precisa ver o frigorífico, o laticínio como um cliente dele. Sim. E não o contrário, né? Que muitas vezes ele fica ali, né, muito fragilizado frente ao laticínio ou à cooperativa, mas ele é o fornecedor. Então ele tem que entender o que o laticínio precisa, Exatamente. o que é que a cooperativa precisa e fornecer um produto de melhor qualidade. Exatamente. E outro ponto importante é parar de ver insumo, né, o insumo necessário para a sua atividade como custo. Né? O insumo é matéria-prima para produzir leite, para produzir carne. Sem o insumo, ele não consegue. Então, ele também tem que entender o papel do insumo dentro de uma cadeia de agregação de valor. Isso também muda na hora que o produtor vai enxergar, fala, que insumo eu vou utilizar, não é o mais barato, é o melhor pelo melhor preço. Esse é a visão que ele tem que ter. Você sabe que eu tive aqui, entrevistei, acho que você conhece, o professor da USP, o Pietro Baruzelli. Sim, claro. E ele deu uma aula sobre IATF. O futuro da pecuária, seja de leite, de corte, usando essas tecnologias de inseminação, é poderoso. Agora, nós, quando eu digo, não sou eu, né, mas a gente tem que fazer a coisa bem feita, porque as ferramentas estão aí disponíveis. Exatamente, ferramenta tem, nós estamos em Tem terra, tem 2018, água, tem sol. tem tudo. Tem ferramenta, tem todas mão de obra as possibilidades para poder produzir bem. Eu me lembro quando vocês, acho que foi as BIA, começaram a fazer curso de inseminador artificial. Sim. Lá atrás. Hoje, quantos estão formados aí? Toda a fazenda tem. Tem bastante, continuo fazendo. Continuam fazendo. As empresas que fazem parte das BIA todas oferecem curso. E, além disso, você tem entidades como o Senar, por exemplo, que é um órgão importante. É uma profissão boa. Faz bastante, né? É uma profissão muito boa e bem remunerada agora, nessa época de ATF, né? O inseminador tem um papel fundamental. O IATF é uma tremenda revolução. Bom, então nosso tempo está acabando, por isso que eu estou enxugando aqui. Em termos voltando ao relatório, que era o assunto principal aqui, 2018,
apresenta-se com boas perspectivas, para o telespectador saber. Muito boas expectativas para o mercado interno e principalmente para a exportação. Vocês Só estão comentar exportando rapidamente, crescemos aí quase 16% no volume total Nelore, de exportação. Nelore se destacou muito. Bolívia e Paraguai agora estão importando Nelore com pressão, cresceu 60% olha que a interessante. exportação de gado de corte em relação ao ano passado. O clima no Paraguai é parecido com o nosso, é um Muito calor parecido. abafado. E a Baixada da Bolívia também, na região de Santa Cruz de la aqui é Sierra. cerradão. E em ambos os países, muitos pecuaristas brasileiros lá, né, com fazendas lá. Pecuarista Sim. brasileiro lá. Deve estar a terra O que mais barata. o que é interessante é que, por iniciativa tanto do Ministério da Agricultura brasileira e desses países, do Paraguai e da Bolívia, houve uma homologação de protocolos de exportação e com isso facilitou o envio oficial dessa exportação, né? A gente sabe que no passado muito da genética brasileira foi para esses países, mas por outras vias que não a via oficial. Não as legais, iam no bolso. E agora a gente pode quantificar né, e qualificar melhor essa Que exportação. legal, e só aqui ou está exportando para outros lugares? A Argentina tem comprado muito sêmen brasileiro, vem crescendo bastante, principalmente das raças Braford Braford e Brangus, bastante, muito Brangus brasileiro crescendo bastante. E a Ásia já vem demandando. O Vietnã se destacou bastante esse ano. Olha, o Vietnã importando genética brasileira. Ali parece com a gente, o clima é quente. Região tropical. Tem inverno também, né? Aí já no caso uma pecuária mais leiteira, né, que eles estão importando. Mas que boas notícias. Nosso tempo acabou. Tá ótimo. Sérgio, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o Foi espaço. uma visita meio surpresa, mas ótima visita. Essas coisas Essas que são as boas. são Né? as que dão certo. Né? Muito obrigado, sucesso, e a gente vai acompanhando aí os relatórios de vocês. Tá ótimo. Nós Muito não obrigado falamos pelo de um espaço. negócio que eu adoro, mas numa outra oportunidade a gente fala, que é o laboratório das vias. Tá. Fica Vento pra e outra- popa. Fica para outra vez. Tá Muito ótimo. obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, até o próximo programa. Obrigado, até lá.